Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vocês vão ver só minhas mãos. E eu vou fazer com vocês, montar com vocês e com meu irmão, mãozinhas, Enzo, que tá aqui, vai ser meu ajudante. Nós vamos montar uma tabela periódica grande. Por quê? Porque o vídeo anterior eu acho que ele ficou muito teórico, certo? Então eu resolvi fazer de um jeito mais didático e divertido. Como montar a tabela periódica e toda aquela coisa, aqueles conceitos e todas aquelas explicações na prática, ok? Então a gente vai montar uma tabela periódica assim. Bom, a tabela periódica, né? Aqui a gente tem a estrutura dela e a gente vai começar então a organizar. A tabela, então, periódica, a gente também pode chamar de TP, tabela periódica. Ela está relacionada com a distribuição eletrônica dos átomos dos elementos, ou seja, os eletrozinhos que a gente vai ver mais pra frente, bonitinho. Os elementos, eles são distribuídos por ordem crescente de número atômico. Sora, o que é número atômico? Quando a gente tem esse quadradinho aqui, tá? O número atômico é o númerozinho que vai estar em cima. É o número de elétrons que tem naquele elemento, ok? Distribuído nas suas camadas, mas o número total é o número atômico. Bom, então os elementos eles estão distribuídos por ordem crescente do número atômico e a tabela ela está organizada em 18 grupos, famílias, né, que são as colunas verticais, e 7 períodos, que são as filas horizontais, ok? Os elementos do mesmo grupo, eles têm propriedades químicas semelhantes, ou seja, eles têm algumas características semelhantes. Tá. Então, como eu peguei aqui, vou pegar de novo. A gente tem o número atômico, que fica bem em cima. Embaixo, a gente tem o nome do elemento em algumas tabelas. E embaixo do nome vai ter outro número, que é a massa, o peso daquele elemento. E o símbolo, né, que é o símbolo daquele elemento. A gente tem também os elementos naturais e os elementos artificiais, ok? Do número 92, do 1 até o 92, eles são elementos naturais que vêm da natureza. E do 92 em diante, né? Tipo, 93 em diante, eles são artificiais, ou seja, feitos em laboratórios. Pra gente entender um pouco melhor como é que é a tabela periódica, agora, Enzo, seja feliz. Não, pera! Ordem, tá, pessoal? Nós não vamos botar aqui porque a gente ficou 3 anos só pra fazer o primeiro. A gente fez o primeiro período ou a primeira família, Enzo? Primeiro período. Muito bem. O primeiro e o segundo período, né, pessoal? O primeiro e o segundo período. Tá. Vamos colocar os números nos períodos pra gente saber os períodos. Quantos períodos são, Enzo? 7. Bom, agora que o Enzo botou ali os períodos, tá? Família. Bom, a gente tem algumas coisas para conversar sobre a organização das famílias na tabela periódica, tá? Os elementos do mesmo grupo, eles têm propriedades químicas semelhantes, não iguais. E as famílias na tabela periódica, elas são representadas por A, são aquelas formadas por as 2 primeiras colunas e as 6 últimas, certo? E eles são representados pela letra A, então pode ser 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ok? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por que A e B? A e B é um jeito que um pouco mais antigo, mas é um jeito bom para vocês gravarem para a distribuição eletrônica, tá? Na hora de distribuição vai ajudar muito vocês saberem quem é o A e quem é que é o B, tá? Bom, então o A,
Enzo, vou te dizer quem são os que pertencem ao grupo A. Primeiro, o hidrogênio, gente. O hidrogênio não tem família, tá? Ele tá na coluna 1 porque ele tem características semelhantes à família que tá na primeira, né, coluna. Mas ele não se chama de metal alcalino, tá? Então, a primeira é os metais alcalinos. Ok? Então, a primeira coluna, a família 1A, metais alcalinos. A segunda coluna, segunda família, então, família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Ok? Aí, o pessoal que não é A, ele é B. E a gente chama todos eles que são B de metais de transição, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. Vamos continuar no A. 13, coluna 13, também conhecida como 3A ou B? A. Muito bom. 3A é a família do... Aqui a criatividade acabou. Família do boro. Eu dou o nome para as coisas. Aí, família do carbono, coluna 14, 4. A. Família do nitrogênio. Bota em cima ali só para o pessoal ver. Família do nitrogênio, coluna 15, família 5. A. Muito bom. Agora a criatividade voltou. Coluna 16, família 6A, calcogênios. Né? É ali onde começa o oxigênio aqui. Essa família aqui. Deixa eu tirar. Coloca, filho. Aqui são os calcogênios. E aqui onde está o elemento flúor são os halogênios, certo? Coluna 17, família 7A. E por fim, nós temos os gases nobres, ok? Os gases nobres, eles são diferentes, são especiais, tudo aquela coisa, tá? Gases nobres, coluna 18, família 8A. E agora, tem mais dois aqui embaixo, pessoal. Mas esses aqui, eles fazem parte dos metais de transição, tá? É como se eles estivessem aqui assim, ó. Ok? Só que aí ia ficar muito extensa a tabela, então esses elementos daqui, eles são tirados e são colocados aqui embaixo, certo? Aqui não tem elemento. Aqui vai estar escrito lantanídeos e actinídeos, certo? Que são esses daqui de baixo, os lantanídeos e os actinídeos. Eles pertencem aos metais de transição, certo? Aqui sempre vai indicar que vai ter essa continuação aqui embaixo, tá? Mas eles estão aqui para não ficar muito comprida a tabela. Bom, a organização da tabela periódica do grupo B. O grupo B é constituído por colunas do 13 ao 12, incluindo os lantanídeos e os actinídeos, né? Porque eles estão aqui. Esses elementos que estão aqui, eles apresentam características semelhantes, todos eles, então eles são uma grande família, que é chamada de metais de transição. Os lantanídeos e actinídeos, eles são chamados de transição interna, ok? Porque eles estão internamente aqui. E aí a gente tem a coluna 3 aqui, né, também conhecida como família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 9B e 10B, 11B, 12B. É isso aí, pessoal. Só colocar o B. E essas duas linhas aqui embaixo, né, que são os... A gente chama de séries lantanídeos e actinídeos, tá? Mas eles fazem parte da família dos metais de transição. Agora a gente vai falar mais sobre os períodos. Bom, pessoal, a semelhança entre os elementos de uma mesma família, ela ocorre porque o número de elétrons na camada de valência do átomo, no estado fundamental, isso é muito importante, estado fundamental, do jeito que eles estão na tabela periódica, sem ganhar nem perder elétrons, ele é o mesmo para o grupo inteiro, ou seja, o lítio, ele vai ter um elétron na última camada. O que é essas camadas, Sora? Bom, na hora de distribuir esse número aqui, que está aqui em cima, que é o número atômico, eu vou distribuir ele em camada, que vai ser um outro vídeo. E aí, a última camada vai ser igual para o lítio, para o elemento que tiver aqui embaixo, que é o sódio, para o elemento que tiver aqui, que é o potássio, e assim por diante. Eles estão em camadas diferentes, porque olha, um está no período 2, outro no período 3, outro está no período 4.
eles têm camadas diferentes, certo? Um tem mais, outro tem menos, mas eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, que é a última camada. Na última camada, eles vão ter o mesmo número de elétrons, certo? Bom, em questão de família, então é isso, tá, pessoal? Uma outra coisa importante, né, rapidinho, antes de terminar o vídeo, é que aqui onde tem um pode ser K, L, M, N, O, P, Q, tá? Além de conhecer elas pelos números de 1 a 7, também pode ser, a gente também pode chamá-las de período K, L, M, N, O, P, Q, ok? Começa no K, porque quem organizou isso foi um físico-químico alemão, e daí Klein em alemão é pequeno, então começa no K, que é o menor período, certo? Que é o primeiro. Ok? Então aqui, esse pequeno jeito didático que a gente achou, foi para explicar para vocês, né, as famílias e os períodos. Agora nós vamos cortar, e aí a gente vai organizar isso aqui e vai fazer a distribuição dos elementos. Beleza? É por isso ter feito uma magia. Bom, agora que eu tirei a tabela daqui, a gente vai ver um pouquinho sobre os períodos. Então, né, a gente já sabe o período K, L, M, N, O, P, Q. Agora a gente vai fazer a distribuição dos elétrons. Soro aqui, elétron, em que camadas? Bom, vou pegar aqui, ó, uns elementos aleatórios. Vou pegar aqui um elemento que seja qualquer coisa. 11, tá? 11. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse 11 nestas camadas. Importante vocês saberem, a camada K só dá 2 elétrons. A L, 8. M, 18. N, 32. O, 32. Sora tem que ter 18? Pode ser que seja 8, tá? 18 ou 8. 32, 18 ou 8. Certo? Pode ser que dê um pouquinho menor. Ah, mas tem que dar exatamente esse número? Bom, se aqui no L for a última camada, tá? A última camada ela tem que ter até 8 elétrons na camada de valência. Então, se o L for a última camada, ele pode ter 3, 4, 5, 6. Mas se o L não for a última camada, ele tem que ter 8 para pular para a camada M, ok? Ah, Sora, então aqui pode ser até 18? Pode ser... Pode. Pode ser até 8, certo? E se for até 18, ou 18, vamos falar assim que eu acho que vai ficar melhor. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 18. Não pode ser 12, não pode ser 15, não pode ser 16. É de 1 a 8 ou 18, ok? Por isso que às vezes vai acontecer de ter que botar 8 e descer para a camada de baixo, tá? Mas isso a gente vai ver praticando. O importante é vocês saberem quanto cabe em cada camada, tá? Certo. Aqui é o núcleo e aí eu desenho as camadas de um jeito lindo e maravilhoso. Os meus dons artísticos, ok? Vamos fazer a distribuição então do sódio. Para isso eu vou chamar meu faz-tudo, também conhecido como irmão, Enzo. Aqui é a magia, eu fiz um átomo gigante. Vamos ver se o Enzo entendeu, porque não estava nem pensando. Isso são elétrons, ok? O sódio, focando meninas, tem 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. E essas bolinhas aqui. Aí tem que fazer esses 11 aqui, tem que distribuir nas camadas, ok? 2, 8, 18, 32. Vou repetir as regras, ok? Tem regras para isso. Se o número de elétrons for suficiente na primeira camada, se tiver 2 aqui, né, e tem ainda mais, então tu pode pular para outra camada, tá? E assim sucessivamente. Então a penúltima e a última camada não podem exceder 8 elétrons. E vamos lá. É isso aí. Distribui aí. Vamos ver o que vai acontecer. Sim. Vai. Tá, então vamos lá. No sódio eu tenho 11, certo? Então vamos ver se ele fez certo. 1, 2 aqui no meio, certo?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, ele distribuiu certo. Agora, Enzo, corre aqui. A participação não acabou. Vou botar a tabela mais pra cima assim para o pessoal ver, tá? Me diz qual a família que o sódio pertence. Alto, filho. Metais alcalinos. E em número de A e B, 1B, AB, 3B, qual? 1A. Vocês notaram que tá na família 1A e quantos elétrons tem na camada de valência? 1. Então, beleza, tá certo. Na última camada, a família 1A toda tem que ter um elétron. Beleza? Qual o número do período, tá? Que o sódio tá? 3. E o número 3 é referente a qual letra? K, L? M. Tá na M? Tá na M. Então ele distribuiu certo, entendeu, pessoal? É isso que eu quero que vocês façam, só que escrito. Se ficar mais fácil fazer com tampinha, bolinha de papel, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu vou fazer... Eu não, né? Eu já fiz isso muito na minha vida. O Enzo vai fazer mais uns, então. Vamos lá, pega outro número aí. Pega um bem aleatório. Vou chamar a mãe pra fazer um. Oxigênio. Vai. 37. Tem que vai ter 11. Vamos lá. Cadê teu elemento? Me dá aqui o teu elemento que tu tirou pra mostrar pra eles. Rubídio. Ok, rubídio. 37. Enzo. Não, sem colinha. Quem é bom faz ao vivo. Vai. Tira o cabelão da frente para as pessoas verem o que tu tá fazendo. Cadê o 2? Não sei, Tivi. Por que tu botou 8 aqui e na outra, se vai até 32 e tu pulou na outra camada? Porque o limite da penúltima e da última é 8. Exatamente, né? Ele podia botar aqui as 9. Bom, ele botou aqui, né? Por quê? Porque a penúltima tem que ter até 8, né? Não pode exceder esse limite. E a última também. Então é aceitável ele botar 8 e 1. Agora, bota uma corneta daí. Vamos procurar o rubídio. Que família ele tá? Também tá nos metais alcalinos. Então ele tem que ter quantos elétrons na última camada? Ele tem 1? Tem. Que período ele tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem que estar na camada K, L, M, N, O. Ele tá na camada O, aquele 1 elétron? Sim. Ah, tá. Então tá? Certo. Vamos fazer mais um? Vamos! Não, agora tem que ser um que seja uma família diferente. Claro, deixa eu escolher. Boro, carbono, uma coisa diferente. Olha aqui, ó, tá escolhendo sobre me ferrar. Número 105. Para de drama. 10.399. Número que acaba de criar. 18. Cara, isso aqui tá muito pequeno pra poder ser uma coisa boa. Olha. Eu vou misturar aqui pra te ficar um tempo. Não! Isso! Vai. Tudo só beleza. Vida da nossa casa!
Na primeira camada ficou quanto? 2. Na segunda? 8. Na terceira? 8. Então, qual família ele tem que estar? 8. 8A ou B? 8A. Tem que estar na 8A em qual período? Terceiro. Então vamos ver. Turururu. Como é o nome da família 8A? Calma. Valendo um lanche de noite. Calma. Gases nobres. Pessoal, por que os gases nobres são importantes e são diferentes? Porque todos eles vão ter 8 elétrons na última camada. E um elemento, para ele ser estável, ele tem que ter 8 elétrons. Então eles são nobres. Por quê? Porque eles já estão estáveis. Eles não precisam fazer futuras ligações com ninguém para se estabilizar. Ok? E então, está certo. Ele é um gás nobre. Ele tem 8 elétrons. Ele está em qual período mesmo? 1, 2, 3. Aqui é argônio? É o argônio. Para vocês conferirem. Certo? Então eu vou deixar esse videozinho aqui para vocês fazerem a atividade. E aí depois eu e o Enzo voltamos com isso aqui para corrigir. Beleza? Espero que tenham gostado. Enzo, tchau. Tchau. Até a próxima.